Shalom, shalom, meus amigos. Como você está? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Eu sou o pastor Paulo Nascimento e hoje nós estamos no Falando de Bíblia. Isso mesmo. Aperta o sininho, dá o seu like, se inscreve aí no canal Falando de Bíblia, pois nós estamos hoje com o tema A Importância da Bíblia na Vida Cristã. E hoje eu tenho a alegria de apresentar para vocês o meu amigo, advogado, irmão, evangelista, Eliabe Vieira. Prazer estar aqui, pastor Paulo, com você, nessa oportunidade. Deus abençoe sua vida. O projeto Falando de Bíblia, projeto que começou pequeno assim, mas tomou uma proporção. Eu estou feliz em estar aqui hoje, fazendo parte dessa gravação, e tenho certeza que tudo que for ser falado aqui vai gerar um efeito de vitória e de bênção na vida dos internautas. Então, meus irmãos, hoje com o nosso tema A Importância da Bíblia na Vida Cristã, nós vamos usar como base o livro, a referência bíblica, Mateus, capítulo de número 22, o verso de número 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É o texto que nós vamos nos utilizar para seguir o nosso bate-papo. E na nossa primeira pergunta, como o Eliabe ele também é um idealizador de um bate-papo de Bíblia chamado Café com Bíblia na Assembleia de Deus Celeiro do Céu, a minha primeira pergunta para ele hoje é: qual deve ser a importância do estudo da Bíblia para o cristão? É fundamental, né, Paulo? O estudo da Bíblia hoje, a gente tem visto que muita gente negligencia isso e as pessoas elas se contentam em ser meros ouvintes da palavra e frequentam as igrejas e ouvem, né? Mas poucas pessoas têm aquele interesse de ser como os bereanos que consultavam ali na palavra tudo aquilo que ouviam. Então, há uma importância muito grande para que o ouvinte, né, não seja levado por qualquer falácia ou por qualquer doutrina. Então, quando eu como ouvinte eu busco me aprofundar, quando eu como ouvinte eu busco conhecimento, um conhecimento próprio ali que parte de mim e não conhecimento terceirizado, eu tenho ali uma base melhor para poder lidar, para poder ouvir, para poder lidar com as circunstâncias, com as questões que surgem, né? Até na questão da defesa da fé, como defender a minha fé se eu não tenho uma base, se eu não tenho ali um conhecimento, enfim, é de suma importância, é fundamental. Esse conhecimento bíblico, essa busca pelo conhecimento bíblico tem que ser pilar na vida de um cristão. Isso aí não tem como negociar isso, certo? Mesmo porque o profeta menor já dizia: conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Exatamente. E é interessante você perceber que a gente vive a era da tecnologia. Tudo está a um clique. Sim. As pessoas têm a sensação de que ter a informação é ter o conhecimento. Há uma grande diferença. E há um abismo entre essas questões. E assim, fortalecendo essa primeira pergunta, você acredita que os cristãos de hoje não estão envolvidos com a leitura da Bíblia Sagrada a fim de fortalecer o seu conhecimento como deveriam? E por isso, quando confrontados quanto ao seu manual de fé, muitos não sabem o que devem falar? Não, com certeza. Isso aqui essa pergunta ela é muito certeira, né? Ela é muito intencional. Então, quando a pessoa não tem esse envolvimento na busca do conhecimento bíblico, ela fica vendida, né, em diversas situações quando essa situação requer dela um mínimo de conhecimento possível. Então, muitas pessoas acabam evitando entrar em alguns debates, evitando entrar em alguns assuntos, porque sabem que não estão preparadas para isso. Eu acho legal que esse termo conhecer na Bíblia ele tem tudo a ver com relacionamento. Então, é necessário esse relacionamento do cristão com a palavra de Deus. E não pode ser apenas um evento que seja corriqueiro ou uma vez ou outra, não. Esse relacionamento com a palavra, nessa busca de conhecimento, ela tem que ser diária, tem que ser perene, tem que ser algo que seja contínuo, tem que ser um hábito
porque só dessa forma você vai conseguir construir, né, essa plataforma, essa base para você poder não ficar vendido diante de algumas situações e para você ser um autêntico cristão, um autêntico representante de Cristo na Terra, você precisa ter conhecimento da palavra dele, né, para você poder passar adiante os ensinamentos, princípios e etc. Eu acho fundamental. Mesmo porque, Eliabe, a gente tem hoje uma questão, assim, um tanto complicada, né? A gente tem uma geração surgindo, uma outra que já está, parece que a que já está deixando de crer nas verdades bíblicas, e isso acaba sendo uma barreira, um bloqueio para a nova geração se fortalecer. E aí a gente tem um perigo iminente que em algumas igrejas hoje já não tem mais escola bíblica dominical. Culto de ensino. E o culto de ensino não é aquela coisa chata que muita gente pensa, não. É você se deliciar na Bíblia, se deleitar com o conhecimento. Eu acho até engraçado, interessante ao mesmo tempo, por exemplo, a gente olhar para a seguinte questão. Assim, a gente começa a ler a Bíblia e a gente começa a ter problemas. Por exemplo, a gente vai ler Mateus capítulo 1, Novo Testamento. Novo Testamento já começa. Fulano que gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou fulano, que gerou fulano. Qual é a primeira sensação que dá? É de cansaço. De que dá aquele sono, né? E a gente não tem uma predisposição para estas questões. A gente logo desiste da leitura bíblica. E eu acredito que seja uma falta grave em nós, em algumas lideranças, deixar de ter hoje a escola bíblica dominical. Eles colocam entretenimentos, colocam outro tipo de coisa para tentar encaixar no lugar da palavra uma coisa que não pode ser retirada. É insubstituível. Como é que você enxerga a questão da Bíblia no culto? É como você bem colocou. A gente precisa pensar numa estrutura como se fosse um tripé. E não tem como você manter de pé se você tirar uma dessas bases. Um tripé ele não se sustenta apenas com duas pernas. Então, essa palavra, a Bíblia, o ensino, a instrução baseada na palavra de Deus, funciona como uma dessas bases de um tripé, que se retirando, não tem como se manter de pé, não tem como manter de pé nenhuma estrutura ou nada que seja, que esteja acima disso, que esteja construído em cima disso. Então, retirar isso e tentar de alguma forma colocar algo no lugar da Bíblia é uma tentativa frustrada e até um tanto quanto, o termo é até difícil de usar, mas é uma ignorância. Você achar que você pode tirar esse pilar chamado Bíblia Sagrada e tentar substituir a Bíblia, ou o ensino da Bíblia, ou qualquer coisa que diz respeito à instrução bíblica com qualquer entretenimento, qualquer outra coisa. A nossa fé está baseada nos escritos bíblicos. Sem os escritos bíblicos a gente não tem esse conhecimento, né? A gente acaba conhecendo a Deus, quem Deus é, o que Deus tem para nós, através desse manual de fé, como você gosta de falar, né? É isso aí. Assim, acho que a terceira pergunta é muito interessante. Não, é a quarta pergunta. Cheguei a me empolgar aqui, que cheguei a pensar outras coisas mais. Não, vamos lá, vamos para dentro. Vamos trocar então? A terceira vem depois e a quarta já. Tá. Qual conselho você fala às novas gerações que querem abraçar o seu chamado na pregação? Você é advogado por profissão e também prega. E muitos jovens itinerantes hoje não querem mais buscar uma profissão. O que você acha disso? Antes de você responder, eu quero mandar um abraço para minha amiga Paola, que me liberou aqui, o meu amigo, para estar aqui comigo hoje nessa gravação, que vai sair daqui a pouquinho. Faz o coração para ela aí, pode fazer. Para Helena, a pequenininha, outro coraçãozão, né, que nos cedeu esse espaço. Ele poderia agora estar em casa, mas está aqui comigo conversando. Rapaz, eu não sei se você já reparou,
Os caras pedem indicação de livro, pede conselho, me tira uma dúvida, mas quando você pergunta para eles, não sei se você já arriscou, você pergunta para um pregador assim, você já leu a Bíblia toda? A resposta, na maioria das vezes, é negativa, né? E aí, qual o seu conselho para essa nova geração? Então, eu vejo uma geração muito empolgada, e a empolgação ela não é ruim, contanto que ela esteja pautada numa instrução correta. Então, eu vejo muitos jovens baseando o seu ideal ministerial ou de chamado naquilo que eles estão vendo hoje no Instagram, no Facebook, essa pseudo-vida dos pseudo-homens de Deus que por aí rodam, né? E não é isso. A ministério não é o que você vê no Instagram de fulano, de ciclano. Na verdade, eles colocam ali os melhores momentos deles, as viagens em aviões, em restaurantes, enfim. O ministério não se resume a isso. Então não baseie o seu ideal de ministério, de chamado, naquilo que você vê através de uma tela, porque isso não é realidade, isso não é verdade. Outra coisa, Paulo, que eu percebo muito é que os jovens eles estão preocupados em se dedicarem cada vez mais, se entregarem da porta de casa para fora, quando na verdade as coisas começam da porta de casa para dentro. Então um conselho que é uma orientação, uma palavra que eu quero dar, é que não adianta você ter todas as portas das igrejas da sua cidade, ou do teu bairro, ou do teu país abertas para você, se a porta da tua casa ela não se abre com gratidão para você, para te receber. Então, você precisa buscar dentro da tua casa uma base na tua família. Para jovens que são casados, eu acho incrível, porque do momento que eu tive o entendimento do chamado de Deus para a minha vida, ainda mais agora que Helena nasceu, eu não tenho esse afã de viajar o Brasil, o mundo inteiro. Quando eu penso na possibilidade de passar uma semana fora de casa, sem ver minha esposa, sem ver minha filha, isso me aflige, isso me agonia. Então, o que acontece? Muitos exemplos de homens que perderam as suas famílias porque se dedicaram 100% ao ministério, ao seu chamado. Tem uma frase do pastor Josué Gonçalves, que ele vai dizer que nenhum sucesso no ministério justifica o seu fracasso dentro de casa. E aí, quando eu falo dentro de casa, eu falo de família, eu falo de estrutura familiar, eu falo de uma estrutura secular de formação, de profissão, para você ter uma base, para você também não ir pregar preocupado com algumas coisas que vão acabar desvirtuando o seu propósito. Então essa plataforma familiar, essa estrutura de vida, essa busca por uma profissão, que até o próprio Jesus tinha uma profissão, o apóstolo Paulo tinha uma profissão. Então eu acho isso importante, isso deve ser falado. Os jovens precisam ser instruídos a respeito disso, porque lá na frente o tempo ele não retorna. Então existem fases, existem etapas. Esses dias eu até estava falando com um jovem amigo, eu falei, rapaz, muitos jovens baseiam o seu ministério na vida de Paulo e dizem assim, não, eu quero viajar, eu quero implementar. E eu digo assim, se você é um jovem casado, o teu modelo ministerial não pode ser Paulo, tem que ser Pedro. Então Paulo não era casado, por isso ele viajava. Mas você olha para Pedro, é uma figura que está sempre em Jerusalém, porque é um cara que tem família. Então a gente precisa analisar todo um contexto para a gente ter os nossos ideais ministeriais, os nossos objetivos bem alinhados, e você não ter nenhuma deficiência que seja comprometedora para o teu ministério, entende? Perfeito. E a gente vê hoje assim muita gente que só vive o afã do púlpito, né? Para ele, o que mais importa é o púlpito, é o que ele vai falar. Só que você não tendo também um preparo para estar na frente falando, acaba se tornando muito complicado. Sim. Porque o cara acaba também comunicando inverdades, né? Atropelando a Bíblia, o que tecnicamente na escola dos seminários vai dizer que é um anacronismo, ele vai deturpar o texto, ele vai quebrar a pureza do texto. E aí a gente vê hoje muita gente, por exemplo, jovem, que eu me alegro que venham muito mais pregadores, que se levantem muito mais pregadores, porque, por exemplo, a nossa cidade vive dominada por uma influência do tráfico, miséria, essas coisas todas. E eu acredito que a igreja pode ser uma boa influência para mudanças de vidas, né? E só que
A história hoje é outra. A história hoje é outra. Os camaradas vivem de um momento de que tudo tem que tirar uma foto do prato que come, do sapato que está comprando. Tudo é exposição. Tudo é exposição. Na verdade, quando ele está na grande oportunidade da sua vida, que é comunicar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a noiva do Cordeiro, ele não sabe o que vai falar. Porque não está preparado. E aí, querido, essa é a nossa temática, a importância da Bíblia na vida cristã. Não só como pregador, mas como crente. Como crente, porque todo crente deve ler a Bíblia. Papai tinha uma forma de trabalhar com a minha família, meu saudoso querido pai, o irmão Geraldo. Nós lemos a Bíblia de manhã e lemos a Bíblia de noite no culto doméstico. E é interessante que ele fazia a gente ler no individual, e para saber que a gente leu, ele fazia perguntas em cima daquilo que ele mandou a gente ler. Incrível. Aí é maneiro, por quê? Porque ele interagia. Mas por que você pensa nisso aqui? E o que o texto está querendo dizer? Qual é a interpretação do texto? E aí muita gente cai hoje, por exemplo, na problemática de... Vou citar Lucas 15, é inevitável esse texto. Filho pródigo. Jesus está narrando uma tríplice parábola, 3 tempos de uma mesma parábola. A ovelha que se perde, depois é achada, a dracma perdida que a mulher vai varrer a casa diligentemente até encontrá-la, e por último o filho que sai e que retorna. E os caras conseguem conjecturar em cima de conjectura. Eu não consigo entender. E os caras... porque o filho pródigo foi lá e meteu a mão na lavagem, o anel saiu, a roupa gastou e que não sei o que. Eu falo, irmão, pelo amor de Deus, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que o Senhor Jesus está dando uma resposta para os escribas e fariseus que estão com rechaça porque Jesus está recebendo pecadores e publicanos no seu rol de ensino. Exato. E aí a importância de conhecer as Escrituras não vale só para quem está no púlpito, mas também para quem ouve, meu irmão. A minha briga hoje que eu estou comprando, porque eu vi uma cena na UFRJ que me causou muito constrangimento. Filhos de crente, gente boa, gente que eu vi crescer na igreja, gente que eu vi se tornar uma pessoa produtiva, contagiante, mas chegou lá e desviou em poucos meses. Por quê? Porque não foram fortalecidos, não foram fortalecidos na questão bíblica. E aí, quando chega na faculdade, nas universidades federais, qual é a primeira coisa que vai receber? Bombardeio de ideologias que querem trazer ojeriza ao que nós cremos, ridicularizar o nosso comportamento de fé e querem fazer com que a gente seja pessoas que não estão baseadas em uma verdade absoluta, uma vez que tudo é relativo. E, Eliabe, o que você acha desse tempo do nosso púlpito, saindo um pouco do nosso script, do púlpito hoje, o púlpito do Brasil, o púlpito da nossa cidade, do nosso estado? Como é que você, como pregador, como obreiro da casa de Deus, você prega, você é um obreiro ativo na igreja porque você é filho de pastor, trabalha ali, coloca a mão na obra? Como é que você enxerga essa questão do púlpito hoje? Hoje, há um tempo atrás, eu pela graça de Deus, sou nascido e fui criado no Evangelho, né, em um berço cristão, como dizem por aí. Então, eu lembro bem da minha infância, na década de 90, dentro das igrejas, e o púlpito ali, literalmente, era onde a voz era dada para aquele que estava com a palavra. Mas hoje, Paulo, o púlpito ele já não é o lugar exclusivo de voz. Hoje, qualquer um tem uma voz. Basta ter um celular e ter uma conta em uma rede social e essa pessoa se torna uma voz. E isso tem causado uma grande deficiência e uma grande dificuldade no âmbito da igreja em si. Porque onde muitas vozes estão falando diferentes perspectivas de uma mesma coisa, onde você colocou, e essa coisa, esse cerne, esse centro, tem uma verdade absoluta, tem uma diretriz,
Então, muitas vozes dando opiniões próprias, porque a Bíblia não é um livro onde eu dou a minha opinião. A Bíblia é um livro onde eu preciso me preocupar em fazer uma interpretação correta, uma hermenêutica, uma exegese correta, para saber qual a intenção do escritor, o que o texto está querendo de fato revelar, analisando o contexto histórico-cultural. Então, o púlpito hoje não se limita apenas àquele negócio de madeira, né, em cima de um lugar elevado. Então, o púlpito no Brasil hoje ele está também de forma virtual e há uma preocupação muito grande por conta da falta de preparo e a valorização do período de exposição, que é o que você falou, e assim, o tempo de exposição ele sempre tem que ser menor do que o tempo de preparação. E é o que a gente tem visto que está se invertendo e as pessoas estão preocupadas mais em estar mais tempos expostas do que passar mais tempo se preparando. O tempo de preparação é aquele tempo individual, você com Deus, onde você não tem likes, onde você não tem câmera, onde você não tem ouvintes, mas você tem um tempo onde você está se preparando. Então, o tempo de preparação ele precisa ser maior do que o tempo de exposição para a gente poder, isso não só daqueles que estão em cima do púlpito, mas de todo cristão, todo crente, para que a gente possa de alguma forma estar blindado, respaldado para combater eventuais heresias que surjam daqueles que estão assumindo o púlpito e soltando de lá os seus achismos, as suas colocações próprias e pessoais, quando a Bíblia não é isso. A Bíblia não é um livro de achismos, a Bíblia é um livro que contém uma verdade, essa verdade ela é absoluta, essa verdade é intencional e ela tem um objetivo e a gente não pode deturpar isso, né? Você me fez lembrar agora de Edmundo Baldes. Edmundo Baldes dizia que maior do que o mensageiro é a mensagem. Essa frase é célebre. Nós estamos preocupados muito com métodos. Sim. Não é verdade? É. E a gente tem esse problema, porque nesse afã de muito métodos, a gente olha e vê que não, vamos para o que dá certo, mas e a Bíblia? Que ela prova, o que ela Sim. diz? Sim. Não é verdade? É. Fala um pouquinho para mim, Eliabe, da sua postagem lá no Instagram que eu vi. Como estudar a Bíblia? Você está falando lá para Olha, eu estou com esse projeto, Paulo, porque eu percebi essa dificuldade. E muitos jovens que estão na igreja, muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo e têm dificuldade de entender a Bíblia. As pessoas chegam para mim lá na igreja, muitos irmãos falam, poxa, me ouvem, né, ministrando, pregando. Eu queria ter essa facilidade de compreender, de falar e passar. Então, eu estou com esse projeto, eu estou com um projeto onde eu quero ajudar as pessoas a entenderem a Bíblia. E assim, não é uma tarefa impossível, na verdade é perfeitamente possível. Você tendo algumas diretrizes, você consegue, de forma autodidática, né, você chegar ao entendimento do que o texto quer falar com clareza. Eu estou nesse projeto. E esse projeto surgiu, Paulo, justamente por essa importância do conhecimento e do entendimento das Escrituras para a vida da pessoa. E eu acredito que isso é um princípio, vai partir um princípio daí do entendimento, conhecimento daquilo que a Bíblia tem para passar. A partir daí a gente vai ter, eu acredito que uma melhora na sociedade, dentro da família. Eu creio piamente que os princípios contidos na Bíblia, eles têm ali soluções para os males da sociedade, para todo tipo de problema familiar, onde a família é uma célula, né, máter, que ela vai formar a sociedade. Então eu estou empenhado nesse objetivo, de ajudar as pessoas a entenderem a Bíblia. E eu dou algumas dicas lá, né, sobre estudar em contexto histórico, sobre fazerem uma hermenêutica correta, uma interpretação de texto, onde na verdade não é tão difícil, né, mas é necessário um empenho, é necessário uma dedicação, coisa que às vezes a gente não quer. A gente quer aquele negócio pronto. A gente quer ouvir alguém que já tem um negócio feito, né? A gente quer o prato pronto, a gente não quer ter o trabalho de construir esse prato. E partindo daí, eu na Bíblia, né, eu busquei alguns textos que valorizam o entendimento bíblico. Um texto interessante é quando aquele eunuco está retornando de Jerusalém, né, lá o eunuco de Candace, né, da região da Etiópia, e Filipe, ele corre e ele sobe ali na carruagem desse eunuco que está retornando do templo. Interessante que ele retorna do templo, né, de Jerusalém ali, lendo as Escrituras. Ele está com o livro do profeta Isaías, e ele está lendo, apesar de ele não estar entendendo, ele está lendo.
e Filipe sobe na carruagem dele e faz a pergunta-chave, que é a pergunta X para todos aqueles que estão frequentando a igreja, para aqueles que são cristãos. Entendes o que lês? Porque se você não chegar ao entendimento daquilo que a Bíblia tem, não tem como ser gerado um efeito de vida na sua vida. Não é só ler, é entender aquilo que você está lendo, é você compreender o que está escrito ali. E o eunuco vai dizer, como é que eu posso entender se não tem quem me explique? E aí ele começa a explicar, falar a respeito de quem o profeta Isaías escreveu, e depois dele ter esse entendimento, ele é batizado e ele é inserido ali na comunidade dos cristãos, e eu acho isso lindo demais, esse entendimento da palavra. Outro texto é o de João capítulo 4, que algumas pessoas deturpam também muito esse texto, onde Jesus está conversando com a mulher samaritana, e eu entendi que a adoração não tem a ver com o que eu estou sentindo ou com o que eu quero ganhar. A adoração está intimamente ligada a conhecimento. É o que Jesus vai falar para ela em diversas vezes na conversa. Se conheceras o dom de Deus. Toda hora Jesus interpela ela a respeito de conhecimento, dizendo, nós adoramos o que conhecemos, vocês adoram o que não conhecem. E toda a chave ali desse texto, ele está descrito a respeito de conhecimento das Escrituras. Os samaritanos, eles não acreditavam no caráter espiritual, dos livros que não estivessem no Pentateuco. Sim. Então os samaritanos, eles não tinham como escrituras sagradas os livros proféticos, e é nos livros proféticos que há um prenúncio de um Messias, de forma mais detalhada. Moisés, ele até fala, mas ele não é muito detalhista, mas Isaías, os outros profetas anunciam o Messias. Então os samaritanos, eles não tinham essa base de conhecimento, e sem essa base de conhecimento, toda uma parte ali, de uma região ali da Palestina, que era os samaritanos, eles estavam achando que estavam fazendo certo, mas estavam fazendo errado, porque a adoração deles não estava pautada em uma verdade, que era a verdade das Escrituras. Isso acontecia muito na era medieval. A gente viu até, pode até fazer uma propaganda aqui sem ganhar nada, que é dos Vikings na Netflix. Você vê, sim, na era medieval ali, naquele período, as pessoas falando em nome de Deus, fazendo atrocidades absurdas e colocando a Bíblia no meio. Mas por conta da falta do conhecimento das Escrituras. É aí que o texto bíblico vai dizer para nós que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Todo texto ele tem um começo, meio e fim. Sim. O que nós chamamos na teologia de perícope. Cada texto tem o seu começo, o texto está andando ali. Por exemplo, você vai ver Mateus capítulo 3, a preparação ali do Batista, Jesus indo até as águas. Capítulo 4, Jesus agora já é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sim. Não é verdade? Logo depois, ele começa o seu sermão. A pessoa precisa entender as conexões da Bíblia. E eu achei muito interessante a sua postagem, porque você fez diferença do que é literal, do que é alegórico, do que é profético. E ali, para muita gente que não tem esse tato, muita gente pega muito no literal. Por exemplo, eu fiz uma brincadeira outro dia na igreja, espero não fazer lá na Celeiro do Céu, que abra sua Bíblia no Salmo 151. E a galera vai procurar. Aí eu falei, se você tiver uma Bíblia católica, tem. Mas a nossa cristã não tem. Aí o irmão gritou lá no meio, poxa, pastor, qual foi? Aí eu falei, não, qual foi não. Você, como estudante da Bíblia, deveria saber que é até número 150. Então, assim, a gente tem essas coisas de muito misticismo. Ah, irmão, Deus ajuda quem cedo madruga. Mas você leu isso? Está na Bíblia, irmão. Você nunca leu, não? Eu falei, nunca li, não, irmão. Muitos versículos inventados. Inventado, O livro de inventários. E a gente acha, assim, uma questão um tanto complicada, e eu vou falar uma coisa aqui para você, meu irmão, diretamente. Ame a Bíblia. Gaste tempo com a Bíblia. Se tiver cansado ou não, se tiver com dificuldades ou não, leia a Bíblia. E não entendendo, procure um mentor. Não vá por qualquer vídeo da internet, porque tem muita gente falando em nome de Deus, mas fazendo um desserviço à igreja, quebrando as verdades da Escritura. E eu posso dizer aqui que o meu amigo Eliabe tem lá a sua página no Instagram,
que é Eliabe Vieira, @Eliabe_VR, isso aí. Isso. E você segue lá, tem sempre uma postagem legal. Já vou fazer um convite para ele agora aqui, que ele vai se tornar um dos nossos escritores lá da nossa página do Falando de Bíblia. Eu vou passar a senha para ele, que na hora que ele tiver mais ideia boa lá, joga lá, vai ser um cuidador da nossa página também, um dos nossos escritores. E eu vou dizer para você, irmão, como é bom servir ao Senhor com entendimento. Como é bom servir ao Senhor com entendimento. O nosso grande problema é que a gente quer que Deus faça muita coisa por nós e a gente não quer fazer nada. Pelo menos conhecer o livro de Deus. Porque, como dizia John Stott, nós somos a religião do livro. Isso. Nós somos a religião do livro, irmãos. E nós não podemos perder isso. Se não me falha a memória, foi John Stott. Nós somos o povo do livro. E se nós somos o povo do livro, irmão, nós precisamos conhecer o livro. Nós precisamos nos gastar por esse livro. Meu amigo, outra pergunta. Como você enxerga a igreja uma visão a médio e a longo prazo? Hoje, no Brasil. Interessante. Eu tô hoje com 29 anos e eu comecei a entender o que é a igreja naquele convívio aos 6, 7, 8 anos, já tinha como ter um entendimento e passei por todos os departamentos, por todas as fases ali, e hoje eu olhando para o futuro da igreja, eu consigo ver assim, dois futuros, dois caminhos que vai depender muito da nossa atitude e daquilo que essa geração hoje, porque a geração de amanhã ela é formada pela geração de hoje, por aquilo que essa geração de hoje ela vai realizar, ela vai decidir fazer. Então eu vejo um futuro promissor com jovens que têm um acesso à informação e por conseguinte, se tiverem dedicação, agregar conhecimento a respeito da palavra de Deus. Então eu vejo uma igreja que ela é eficiente, é uma igreja que ela vai unir a tecnologia ao serviço do reino de Deus, para poder ampliar, para poder alcançar mais vidas. Eu vejo uma igreja a médio e longo prazo que ela vai ser mais eficiente com as suas estratégias e, ao mesmo tempo, dependendo das atitudes e da forma como as coisas vão andar e fluir, uma igreja que pode acabar generalizando, banalizando, relativizando muita coisa, muitos líderes que estão com pensamentos relativistas, liberais, que têm ganhado uma notoriedade muito grande, um espaço muito grande, por conta da internet, enfim, por conta dos meios que todos nós conseguimos alcançar mais pessoas. Então, eu acho que vai depender muito do rumo e das decisões que essa geração hoje ela decidir tomar. A minha oração é que seja a primeira opção, mas eu não sou conhecedor do futuro. Mas uma coisa é certa, a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, ela tem um futuro de glória, ela tem um futuro de bênção, porque ela é a noiva de Cristo, né? Então eu creio que a verdadeira igreja, a noiva de Deus, ela não há de se corromper, ela não há de banalizar e não vai relativizar, enfim, é mais ou menos por aí. Então, meus irmãos, eu quero fazer aqui um lembrete a você de um dos nossos patrocinadores, que é o Fábio da Querigma, a Querigma Livraria Editora, que é um dos nossos colaboradores aqui no Estúdio D. O nosso irmão Daniel também é um dos nossos patrocinadores, porque de uma forma muito abençoada ele nos abriu a porta aqui do estúdio para fazermos o Falando de Bíblia. Eu louvo a Deus pela vida do Daniel, que está aqui por detrás das câmeras, você não está o vendo, mas é ele quem faz toda essa estrutura aqui funcionar, microfone, imagem, jogo de imagem, para a hora que a gente vai ser filmado junto, a hora que é sozinho. Bacana. A gente às vezes se embola aqui, mas ele dá um jeito lá. E eu louvo a Deus porque ele abraçou a nossa ideia e eu quero indicar para você o Estúdio D. De repente você quer fazer uma live, você quer fazer uma gravação e você não tem um lugar ainda, é aqui em São Gonçalo, Coronel Cerrado. Ele vai colocar aqui o número na tela para vocês e vocês vão ver aqui o número, o endereço aqui certinho e vocês vão poder estar em um lugar de qualidade,
baita profissional, e nós vamos juntos aí avançar com aquilo que Deus nos chamou, ok? Precisando de um bom livro, precisando de uma Bíblia nova de estudo, Fábio Querigma. Precisando gravar, precisando fazer pautas para dar uma elevada na sua rede social ou até mesmo colocar no seminário as suas pautas de forma digitais, e querendo também você, músico, fazer a sua gravação para colocar os seus módulos na internet e cadastrar os seus alunos, todo o material digital você vai encontrar aqui na filmagem do Estúdio D. Procura o Daniel Correia, que ele tem um bom preço, ele tem qualidade, o local, irmão, é maravilhoso. Você tá perdendo, você não pode se atrasar muito não, ok? Vamos lá, vamos caminhar já para o final. E Eliabe, muito obrigado. Eu ainda tenho mais 2 perguntas aqui ainda, calma. Vamos otimizar. Né? E aí? Continuista ou sensacionista? Rapaz, tinha que ter uma pergunta dessa, né? A pimenta, como diz o nosso pastor. Tinha que ter uma pergunta dessa. Então, eu não me rotulo, mas isso também não é para que eu não, para assim, gente que não se rotula querendo fugir, né, escapar. Mas eu acredito que existem pontos positivos, né, e negativos, como em toda denominação, mas eu procuro assim agregar aquilo que é de importante, aquilo que eu acho correto, mas sem dar volta, já dando volta, mas respondendo, eu creio nesse continuismo. Eu acredito nessa fluência dos dons à Igreja de Cristo, aos ministros, enfim, eu acredito que não houve uma paralisação com o passar do tempo. Até porque eu conheço e eu vivencio e estou ao lado de pessoas, inclusive estou ao lado de um cara que eu reconheço ter o dom da profecia, que é o Paulo aqui, sem demagogia, e não digo isso porque porque eu ouvi falar, não, além de ouvir falar, eu já vivenciei, já experienciei Deus o usando dessa maneira, e assim, não é usando esporadicamente, é fluir de fato nesse dom, assim como conheço outras pessoas. Então eu creio no continuismo. Porque hoje, também a nossa pergunta final desse bate-papo, há uma onda calvinista muito forte batendo dentro do meio pentecostal hoje. Tanto é que eu me assustei com uma obra literária escrita Pentecostal Reformado, né? Se eu não me falha a memória. Eu não entendi muito bem porque há muita diferenciação entre um e o outro. Eu acho que o grande problema são os exageros. Perfeito. Né? Um exagero do lado reformado é ser seco demais e acreditar que só para os dias dos apóstolos. Um exagero muito grande para o lado pentecostal é que nós queremos que Deus fale paulatinamente, de qualquer maneira e com qualquer um. Sim. Né? E a gente vê desde o Antigo Testamentário a escola dos profetas, né? A estivá dos Benavi, a gente vê o treinamento da questão da mentoria, Elias, Eliseu, você vê a escola do próprio Isaías, que tinha os seus alunos, os seus talmidins, e ele seguia toda uma regra de leitura, de temor, e o grande problema hoje é que a turma está encantada, na verdade, com isso, né? E hoje eu vejo assembleanos que já não creem mais nos dons espirituais, falam que é meninice, outros chegam a dizer que somos do diabo, isso eu chamo de exagero terrível. E outros que dizem que não, é porque parece que eles querem voltar ao evangelho primitivo. Irmão, está na Bíblia, a gente crê. Exato. Essa é uma das marcas da igreja do apóstolo Miguel Ângelo. Está na Bíblia, eu creio. Desde que eu ouvi essa frase, desde muito novo, da boca do apóstolo, eu me encantei. Está na Bíblia, eu creio. Por quê? Porque, na verdade, a Bíblia é a nossa regra de fé. É a nossa máxima. Não tem outro livro. Qualquer outro livro serve como apoio e fonte extra-bíblica.
a Bíblia não precisa de fonte extra-bíblica. A gente fala porque é importante a gente citar numa fonte bibliográfica. O Eliabe falou isso tempo tal, John Stott falava isso, o John MacArthur, o Antônio Gilberto, saudosa memória, tantos outros mais que prestam o serviço de tirarem um tempo, escreverem, alimentarem a igreja. E a gente vê hoje uma galera que está banalizando. Eu vi já pregador falar assim, irmão, senão eu paro de pregar. Não. Aí eu fiquei olhando e falei, não, mano, tu é assembleano, tu é... Aí, não, irmão, porque eu não estou acostumado com isso. Não, irmão, é a Bíblia. A Bíblia diz que um tem salmo, o outro tem cântico. E o nosso grande problema eu não tenho problema com os dons espirituais pela questão de quê? Porque o Espírito foi liberado para nós, para capacitar a igreja para fazer as obras pela qual ela foi designada, evangelizar. E evangelizar também é comunicar a palavra de forma profética, impor a mão sobre os enfermos, ir aos quatro cantos da terra, proclamar as verdades da Bíblia. Só que parece que a galera hoje não... Como é que se enxerga essa questão? Assim, o fato de não acontecer na frequência que acontecia trouxe às pessoas uma sensação de que não existe mais. Óbvio que a igreja primitiva era uma igreja em expansão. Sim. Então a frequência dos acontecimentos, o impacto daquilo é de forma muito gigantesca, de forma muito grande. Mas o fato de estarmos a um tempo muito grande posterior ao surgimento da igreja primitiva não quer dizer que aquilo que a igreja primitiva tinha a gente não tem mais, até porque nós somos continuidade disso e nós queremos dar continuidade. A grande questão é que o apóstolo Paulo ele orienta a buscarmos com zelo os melhores dons. Então eu acredito que a falta de busca da nossa parte ela resulta nessa dificuldade de alguns acreditarem que nos tempos de hoje os dons eles ainda permanecem sobre a igreja. Então, eu acho que tudo se resume a isso. A falta de pessoas que estão dispostas a buscarem de fato esses dons para que haja manifestação desse poder de Deus através da fluência dos dons para a glória do nome de Deus, né? Eu vejo também o homem querendo muito se colocar no centro, então tem gente que quer ser profeta, porque o profeta ele hoje ganha presentes, se a profecia que ele der for bem sucedida. Então você vê pessoas que querem usar de meios de charlatanismo para falsificarem curas, para suas igrejas encherem mais. Isso tudo vai causando um descrédito. Mas a gente não pode se deixar levar pelos exemplos negativos e deixar de enxergar uma verdade bíblica que eu creio que ela permanece até os dias de hoje. Na verdade, o Espírito Santo é importantíssimo, é muito mais do que essencial. Sim. Né? Ele é importantíssimo porque é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos auxilia, é Ele quem nos capacita, e sem Ele nós não conseguiríamos exercer... Não há vida na igreja. Não há vida. Você disse tudo agora, não há vida, não há beleza, não há prazer. Exato. E, meu amigo, que bom poder te receber aqui. A hora passou rápido demais. Passa rápido. Tem muita coisa ainda pra gente falar, mas o tempo não tem. Mas nós vamos voltar Vamos, outros se Deus quiser, estaremos aí. Meus irmãos, eu estou aqui com o meu amigo Eliabe Vieira. Ele é pregador também, vai deixar o seu contato. É membro da Assembleia de Deus Celeiro do Céu. Eu quero mandar um abraço para o seu papai e para a sua mamãe, que estarão nos assistindo também, quando esse vídeo subir aí no YouTube. Né? Pastor Ronaldo, a mamãe Ilma, doutora Ilma, são amigos, me recebem com uma graça, como se eu fosse da família. Eu me sinto como um filho, como um irmão do Eliabe, porque é tanto carinho, irmão, é tanto apreço, né? Pela qual os irmãos nos tratam ali de uma forma tão honrosa que chega a ser constrangedor. E eu louvo a Deus porque o Eliabe tem sido uma ferramenta de bênção para a nossa cidade, de bênção para a igreja onde ele congrega. Na verdade, ele não é só pregador fora, ele é pregador dentro da sua casa. E ele vai passar aqui agora o seu número, vai fazer suas considerações finais. Foi um prazer estar aqui, Paulo. Eu espero a gente
que a gente possa ter outras oportunidades. Foi muito bom poder estarmos aqui, falarmos das coisas de Deus, e quando a gente vai falando das coisas de Deus, um fogo arde, né? Um aquecimento no coração, e não dá vontade da gente parar. Mas chegou o tempo aí, então eu quero agradecer a você, Paulo, quero agradecer a toda essa estrutura aqui, que Deus abençoe. É Daniel, certo? Daniel, responsável. E eu estou à disposição da Noiva de Cristo, do que vocês precisarem. O contato meu é o 979990889. Então, pelo WhatsApp... Colocando o 21 na frente. Sim, Pelo WhatsApp você pode me encontrar lá, e pelas redes sociais, Instagram Eliabe_VR, Facebook Eliabe Vieira. Estamos aí à disposição para poder cooperar naquilo que a gente puder, para a glória de Deus. Amém? Muito bom. Gente, muito bom estar com vocês. Eu quero terminar orando, agradecendo a Deus por esse tempo tão precioso, tão maravilhoso que temos de comunicarmos a palavra de Deus, tirarmos algumas dúvidas. E espero que você compartilhe esse vídeo com alguém, você possa indicar essa fala para alguém, que esse momento seja de edificação para a sua vida. Mande perguntas, assim como eu fiz outro dia lá no Facebook. Envia lá o seu tema para você assistir mais à frente, o seu tema ser debatido aqui, ser falado. Vamos trazer outros amigos também. Tem outras novidades agora também no mês de outubro, e vai ser bênção demais. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia e te louvamos pela tua graça que nos garante a vida, pelas multidões da tua misericórdia que nos tem nos deixado experimentar toda a boa dádiva, todo o dom perfeito que provém de ti, Senhor Deus dos exércitos. Te louvamos, Senhor, pelos livramentos vistos e não vistos. Obrigado, Senhor, por esse momento em que estamos aqui falando de coisas tão importantes para não errarmos, para não desagradarmos ao Senhor. Continua colocando temor no nosso coração e que a nossa alma, Senhor, se encha da Tua palavra, de maneira tal que testemunhemos aos quatro cantos deste mundo que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de Ti. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. No nome de Jesus te agradecemos. Vamos à bênção araônica, para a gente encerrar aqui. Ievareha Adonai veish merecha. Yaer Adonai panavelecha virunecha. Issa Adonai panavelecha veiasem lecha shalom. Ou seja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e ponha em ti a sua paz. Ose shalom birumav. O Yasser Shalom Aleinu, Leakol Israel, Veirum, Amém. Ou seja, aquele que produz a paz nas maiores alturas, produz a paz sobre todo o seu povo, sobre todo Israel, e todos aqueles que concordam digam amém. Até a próxima programação. Shalom. Shalom.